Opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Vitória, eu sou louco por você, te eternamente irei você. Vamos, levou, vim aqui pra te ver. Vitória, meu orgulho de viver, a razão da minha vida é você. Vamos, levou. Boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é André Luciano, falando direto de Salvador via web. Está entrando no ar o programa Resenha Rubro-Negra. Ser leão, eu vim pra torcer, contigo até o final, sei que vai vencer. Vamos às notícias de hoje. Resultados da última rodada ajudaram o Vitória. Atacante do Inter na mira do Leão. Tempo de contrato gera impasse na renovação de contrato de Neto Baiano. Carpegiani já comandou o treino hoje e já tem novidades. Romário está se recuperando no Flamengo. E ainda, sócios reclamam da má administração do Vitória. E aí, vamos começar hoje com a nossa bancada, né? Apresentando a nossa bancada e pedindo desculpas pelo atraso. Mais uma vez, um probleminha aqui na nossa central. Precisamos resolver isso tudo de uma vez. E eu quero conversar com você, Reinaldo. O que é que está acontecendo? Problema externo, André. Não foi problema interno, não. Pois é, precisa ver, vamos aí, cabeças vão rolar, viu? O negócio, o bicho tá pegando. Juba, boa noite. Boa noite, André, a Reinaldo, todos os nossos ouvintes, torcedores do Rubro Negro. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Valeu, ok. Vamos lá, né? São 19 horas e 20 minutos, 20 minutos de atraso, um absurdo isso. Mas você pode começar mandando mensagem pra gente aí pelo Twitter, no @resenharn, pelo e-mail contato@resenharrubronegra.com, em nosso site www.resenharrubronegra.com na aba Contato, ou ainda pela fanpage Resenha RN. Reinaldo e o Orkut é com você. Programa Resenha Rubro-Negra, André. Tá certo. Vamos lá. Hoje vamos falar da rodada do Brasileiro, né? O Vitória foi beneficiado aí com alguns resultados e continuou no G4. Juba, como é essa análise aí da tabela? O que é que você observou? Primeiramente, o mais importante para o Vitória foi permanecer no G4, certo? Só o Criciúma venceu, né, que estava atrás dele, estava em quarto lugar, conseguiu ultrapassar o Vitória só perdeu uma posição. Então agora o Vitória tem que pensar somente nele a partir desse momento sempre. Buscar os resultados fora de casa, beliscar um empate, buscar sempre a vitória, lógico, mas o mais importante é não perder. E dentro de casa sempre buscar os 3 pontos, porque o mais importante para o Vitória é que o Vitória é Ok. Tá certo. Pois é, o somzinho aqui tá sendo regulado ainda, com algum probleminha aqui nesse som. Vamos lá, Reinaldo. Tá muito alto, tá estourado aí. Vamos lá. Juba, continua, por favor. Futebol e cidadania. Vitória, eu sou louco por você. Pronto, André. Pronto, aí tá agora. Vamos lá, Juba, continue, por favor. André, como eu vinha falando, Vitória acho que tem que se preocupar agora que já está dentro do G4, conseguiu permanecer no G4, mesmo que na quarta posição. Vitória tem que se preocupar sempre agora em pontuar. Fora de casa buscar a vitória, lógico, sempre. Mas o mais importante fora de casa é não perder. Sempre que não puder ganhar, lógico, buscar um empate. Quando estiver dentro de casa, Vitória tem que jogar pra cima, jogar com vontade, apertar a marcação fora do seu campo de defesa, lá na frente, no ataque, e conseguir sempre buscar os 3 pontos, porque o time que quer subir, quer ser campeão, dentro de casa não pode perder nenhum ponto. E é o que, graças a Deus, está acontecendo com o Vitória esse ano, não tem tido... tem feito boas partidas dentro de casa, e fora de casa agora a gente vai pegar alguns jogos difíceis. Eu acho que o Goiás também é um jogo difícil fora de casa, mas para permanecer no G4, para continuar bem na tabela, o Vitória tem que jogar se impondo também fora de casa, André. Concordo. Pois é, as perguntas estão chegando aqui, ó. O que já chegou aqui hoje foi o Marçal, o Josemir Marçal. Já estou na área e meu Vitória tem que atropelar na Série B, concordo. O Valmerson coloca aqui, ó.
como é que está o andamento da reformulação do Estatuto do Vitória? Vamos falar isso daqui a pouquinho, viu, Val? Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto aí. E aí, vamos lá. Reinaldo, desses 4 times que estão aí, vamos lá, o Criciúma na primeira colocação, América Mineiro em segundo, América do Norte em terceiro, Vitória em quarto. Qual que você acha que vai incomodar mais o Vitória desses times aí? É o Criciúma mesmo, que já derrotou o rubro-negro? Exatamente, André. Eu acho que esse time é um dos favoritos a conseguir o acesso. E as outras equipes, eu tenho assistido alguns jogos, principalmente do América de Natal. Não tô vendo essas Coca-Colas todas. Não tô vendo o Atlético do Paraná também como favorito. Eu tô vendo um time que possa brigar aí como que o próprio Goiás. Ainda tem chance de chegar até lá pra cima lá. Tá certo. Eu queria falar com vocês aqui sobre uma coisinha aqui muito interessante, que hoje o que é que foi observado no Vitória? Hoje teve um atacante que o Vitória já está de olho. É o Gilberto, do Internacional. Ele está na mira do Vitória, foi uma novidade de hoje, como especulação não tem nada certo ainda, mas existe essa possibilidade. É um bom jogador, Juba? É aquele jogador acredito que com um bom nível técnico dentro da área, é um jogador finalizador, aquele camisa 9 mesmo, que é o jogador fazedor de gols realmente. Fez uma boa temporada no Santa Cruz, se não me engano, ano passado, tanto que o Internacional contratou ele, mas está tendo grandes oportunidades lá no Inter, já que o titular absoluto é o Leão Damião. Então, acho que se ele viesse, visto que o Vitória está com esse problema de renovar ou não renovar com o Neto Baiano, se ele vai ou se ele fica, nunca vai ser incógnita com o Neto Baiano, então seria, acho que, uma boa opção, sim, André. Pois é, e já falando dessa questão do Neto Baiano, já que falamos disso, Neto Baiano está com impasse, né, na questão dessa renovação. Ele está querendo um contrato de 2 anos, e o Vitória quer assinar só por 1 ano, e vai ter um aumento substancial de cerca de 230% desse salário. O salário dele passaria de torno de 65 mil para 150 mil. Reinaldo, vale a pena, Reinaldo, investir esse tempo todo e botar Neto Baiano com 2 anos aqui no Vitória? E é o que eu venho dizendo, André, é um artilheiro nato e é um fazedor de gols. Ele é o artilheiro do Vitória, artilheiro do Brasil. Eu renovaria de olhos fechados. Ele merece realmente um aumento. Ele vem fazendo por merecer. Pois é, com certeza. Inclusive aqui estão chegando as perguntas aqui, quando chegar as mensagens aqui, do próprio José Emílio, ele colocou: eu vi o jogo do Goiás e não vi nenhum bicho papão. Se jogar bola no peito e na raça, vamos ganhar. Com certeza, é isso que esperamos, sim. Esse jogo será no próximo sábado, dia 23 de junho, véspera de São João, às 16 horas e 20 minutos. E eu não tenho certeza, vou confirmar aqui ainda com as bases, mas parece que vai ser transmitido pela TV Bahia, o canal aberto. Eu queria essa confirmação aí para mim, por favor. E aí, aqui sim, e aí voltando ao assunto aqui que a gente está falando, sobre essa questão da tabela, hoje o que é que a gente observa? O Vitória tem 72% de aproveitamento, 72,20%, assim como o América de Minas e Rio Grande do Norte. O Criciúma que está com 83,3%. Nós falamos no programa passado na questão do Zé Carlos, que lembrava muito o Neto Baiano. E até houve uma especulação de que Zé Carlos poderia vir para o Vitória. Voltando a insistir nisso, Juba, seria trocar 6 por meia dúzia? Tirar o Neto Baiano e colocar Zé Carlos do Criciúma aqui? Eu ainda acho o Zé Carlos um jogador de cara pro gol, com a finalização melhor que Neto Baiano, André. Ele pode ser parecido fisicamente até no estilo de jogo, mas é um jogador que acho que faz o pivô melhor que Neto Baiano, e de cara com o goleiro, ou na hora de finalizar, eu acho que ele tem uma finalização melhor, tem mais opção, mais recurso para finalizar melhor, André. Pois é, com certeza. Chamaram inclusive ele de poste. Aqui, 2 postes seria ele e Neto Baiano, imagine. Chegou aqui uma mensagem do José Figueiredo, ele coloca: boa noite, vocês acompanham os treinos do Vitória, o que pode dizer sobre Denner, Marco Aurélio e o William? Reinaldo, por favor. Denner, a gente não tem muito o que falar, né? Ele chegou sexta-feira, e o Marco Aurélio, o que é que a gente pode dizer dele aí? E o William, que tem mais tempo ainda, Reinaldo? Isso, eu não tive no Barradão hoje, eu tive lá na sexta-feira passado. Eu pude ver, principalmente do jogador William, ele vem treinando mais ou menos,
vem treinando até bem, assim, na medida do possível, entendeu? Para o torcedor quer ver ele jogar, não é? Seria melhor colocar ele logo na próxima no sábado, na sexta contra o Goiás. Sábado, quer dizer. Contra o Goiás para tentar experimentar logo o jogador. E qual é o outro? O Denner chegou hoje, não treinou hoje, eu não pude ir pro treino. Qual outro jogador? O William Gerler. Já falei. Marco Aurélio, desculpe. E Marco Aurélio vem treinando bem. Pois é, parece que vai ser aproveitado ele, viu? Os treinos. É, com certeza. Pois é, vamos lá, dando continuidade aqui ao programa. Aqui na tabela ainda, o que é que a gente observa? Nós temos 4 times aqui na zona de rebaixamento, com 5 pontos o Ceará, o Ipatinga, o Guaratinguetá com 3 e o Barueri com 2. Algum desses times aqui você acha que tem chance ainda de chegar lá em cima, Juba? Você pode repetir Barueri, quem mais, André? Aqui o Ceará com 5 pontos, Ipatinga com 4, Guaratinguetá com 3 e Barueri com 2. Algum desses aí pode oferecer resistência ao Vitória, chegar lá e disputar um acesso? Em termos de elenco, eu acho que o Barueri tem até um elenco razoável, com jogadores experientes. O próprio Marcelinho Paraíba tá lá, o goleiro Fernando, que jogou aqui no Vitória no passado, conseguiu acesso em 2010. Ronaldo Angelim, um bom zagueiro. Tem Thiago Gentil também, que é um bom atacante. Então, em termos de elenco, eles têm até um elenco razoável para brigar da metade da tabela para cima. Eu acredito que se entrosar, pode ser que alguma partida comece a melhorar em algum momento do campeonato. Agora, tirando esse time, tirando o Barueri, eu acho que todos, para mim, são clubes que podem brigar para não cair. O Ceará, particularmente, é uma grande decepção para mim esse ano. O Ceará, eu pensava que poderia estar com um time melhor. Tem um bom investimento lá com eles. É um time que conseguiu já subir para a primeira divisão. Tinha que manter alguma base e acabou não mantendo. Mas eu espero que o Ceará consiga se recuperar nesse campeonato. Mas tirando isso, o Ipatinga e o Guaratinguetá, eu não acredito que eles consigam algo mais do que fugir do rebaixamento, André. Ok, inclusive aqui eu já tenho a informação, tá correto, isso mesmo. O jogo vai ser transmitido pela TV Bahia, sábado, dia 23, véspera de São João, às 16 horas e 20 minutos. Quando você estiver lá e falar, São João passou aqui, na casa do vizinho lá, na casa do amigo, pega o licor, liga a TV dele e vai assistir esse jogo. O Reinaldo, acompanhando, hein, Reinaldo? Não tem negócio de reggae não, viu, São João? Exatamente, André. Na sexta-feira a gente está aqui trabalhando como sempre. Ok. Tá certo, vamos lá. Temos a pergunta aqui, Jackson da Cruz. Falou em São João, apareceu o coração de Maria aqui. Reserva Rubro-Negra, boa noite, gente. A Série B desse ano está mais fácil ou o Vitória está melhor preparado? Eu queria ouvir a opinião de vocês dois. Queria começar primeiro por você, Reinaldo. Você acha o quê? Que hoje o Vitória está com o elenco melhor, está com o técnico melhor, começou uma pré-temporada melhor. O que é que você acha do que o ano passado? Ou a Série B que está nivelada por baixo? Como a gente vem dizendo em todos os programas, o Vitória contratou bem, ou seja, tem um time para a Série B, ou seja, tem um bom elenco, tem tudo para ser campeão, não é só subir. O Vitória tem que ser campeão para pelo menos ajudar o torcedor, fazer com que o torcedor compareça mais aos estádios. E sobre os favoritos que você está dizendo aí, a Série B realmente sempre foi fraca, André, principalmente os 3 últimos anos. Vem sendo muito fraca. E aí o Vitória tem totais possibilidades de subir, sim. Ok. Ô, Juba, por favor, o que é que você acha aí? Concorda com o Reinaldo? André, eu acho que o Vitória tem, assim como ano passado, a questão foi mais um pouco de qualidade dentro de casa. Acho que no final, Wagner Benazzi percebeu que o Vitória era favorito, faltando muito pouco para o campeonato acabar. Ele estava jogando com um time, uma forma de jogar que não era compatível com a grandeza do Vitória. Quando ele percebeu isso, eu acho que já foi um pouco tarde. O Vitória deixou passar muitos pontos, principalmente dentro de casa. Tanto que no final do campeonato, o Vitória só não subiu por conta de um ponto. E nesse ano, eu acho que o Vitória contratou peças importantes logo no Campeonato Baiano. Veja o caso de Tartar. Veja que o Vitória contratou Dinei também, que para mim
ainda vai ser titular nessa Série B, contratou Pedro Quem, contratou o próprio Eduardo Ramos. Então, o Vitória começou a montar um time muito antes do que ano passado. O Vitória, ano passado, ficou com a base do time que perdeu o Campeonato Baiano e acabou trazendo jogadores muito... quando a Série B já estava no decorrer, já tinha passado o início da Série B. Então o Vitória pecou um pouco nesse sentido, no conjunto, na formação do conjunto. Então esse ano o Vitória começou a fazer uma equipe já um pouco cedo, que realmente eu gostei, nesse sentido foi importante para o Vitória, e já está montando uma base que qualquer jogador que seja contratado agora, a própria integração dele no grupo, a própria forma de jogar dele dentro do time, ele já vai ter uma forma de jogo pré-estabelecida dos próprios companheiros. Então acho que isso vai ser importante para o Vitória esse ano. O Vitória esse ano tem tudo para subir, André. Pois é, e essa cara que está dando, a comissão técnica que está dando essa cara à Vitória. O Carpegiani foi muito criticado, que é maluco, tal. Ele enfrentou, ele gosta mesmo, ele tem as manias dele, todos sabemos, né? Mas temos que aceitar, pelo menos essas primeiras 6 rodadas, observamos uma diferença drástica no Vitória. Hoje podemos dizer o time titular, qual é, hoje podemos falar dos principais jogadores, podemos falar que tem um esquema tático, ele insistiu um pouco com aquele 3-5-2, aquela coisa ali e tal, improvisando o Gabriel, mas depois ele se acertou, mesmo com aquele 3-5-2, Juba, mesmo com aquele, você não via que o time tinha uma cara, que o time ia pra frente, que tinha um meio de campo ali de contenção bem coordenado, ia em bloco, voltava, exceto laterais, que a gente está com um problema crônico, né? Mas fora isso, o meio de campo estava resolvendo, você não acha? Eu acho que a definição do Vitória das posições no ataque, no meio de campo ofensivo e no meio de campo defensivo, foi primordial para isso. O Vitória definiu uma espinha dorsal, que eu posso dizer que foi isso, e o problema realmente era esse setor defensivo. Então, esse problema Carpegiani teve quando chegou, lógico. O Vitória tinha um problema defensivo, mesmo com o Ricardo Silva dentro de campo. O Vitória, com o Gabriel ali na direita, tinha essa questão de ainda não saber se era zagueiro ou se era lateral. Léo melhorou, na minha opinião, um pouco essa dinâmica na direita. O próprio Marquinhos pode ainda e deve melhorar o futebol dele quando se joga com o lateral, ajudando ele no ataque. Certo? Quando ele joga muito recuado, ele não rende tão bem e não vem rendendo, isso é notório dentro de campo. Então eu acho que essa definição do Vitória, os jogadores ali na frente, a gente sabe que o Wellington e Michel seriam os 2 volantes, Tartar ou Pedro Quem, e na frente Marquinhos e Neto Baiano. Esses 6 jogadores, o Vitória, acho que dentro de campo a dinâmica deles ajuda bastante os outros que estão ali atrás. Mesmo que esse 3-5-2 não tenha dado certo, na minha opinião não deu certo e não dará certo no Vitória, que precisa de muito treino. Eu acho que com esses jogadores dentro de campo, já é mais da metade do que o time titular. Então o Vitória, com eles dentro das 4 linhas, no time titular, o Vitória vai render muito, mas a tática que ele tentou fazer com esses 3 zagueiros, na minha opinião, não deu certo. Mas ele percebeu a tempo, eu acredito que ele não deva retomar com o Gabriel na direita, não deu certo, eu acredito que ele não deva fazer isso. E pro Vitória melhorar assim, tem que ter um jogador que ajude Marquinhos, porque esses jogadores ali da frente precisam de um lateral para fazer essa movimentação, essa dinâmica pelos lados. O próprio Mansur tem ajudado o Tartar para fazer esse jogo, tanto que Tartar tem jogado tão bem e Mansur também evoluiu, tanto que Saci está no banco. Então acho que esse 3-5-2, Carpegiani viu que foi um erro que ele cometeu, ele tentou, porque a gente sabe que da última vez que ele teve aqui, ele preferia essa tática com 3 zagueiros, mas ele viu que não deu certo e não dará certo esse ano, eu acredito. Então acho que ele está deixando já de lado, André. Ok, vamos lá. Chegou uma pergunta aqui de Felipe de Paulo. Se eu não me engano, Felipe de Paulo é nosso ouvinte de Portugal. Confirma aí, Felipe. Manda aí uma mensagem pra gente confirmando isso, de Coimbra, eu acho. O Felipe, ele colocou: Tartar é empréstimo até quando? Há possibilidade de renovação? O melhor jogador do Vitória hoje. Reinaldo, e aí, Tartar, o que você acha? Concorda com o Felipe? Tinha contrato antes de vir para o Vitória, ele tinha contrato até agosto de 2012. Mas uma das exigências do Fluminense para emprestar ele para o Vitória foi que ele renovasse por mais um ano. Então o contrato de Tartar agora vai até agosto de 2013. Então, bom, né? Bom, Vitória. Ele mantendo esse futebol, mantendo essa... Corre risco do Vitória renovar contrato com o Tartar. Aí tem que esperar chegar o final do ano e ver se o Vitória renova com ele, pelo menos o restante do contrato dele, e depois contrato em definitivo, como é o caso que o Bahia fez com diversos jogadores.
Tá certo, ok. Vamos lá. Toda uma mensagem aqui chegou de Marcos Play. Ele colocou, na verdade, Neto Baiano, ele botou entre parênteses, Ocone Baiano, vem jogando bem, é verdade. Mas para a competição de Série A, Juba, ele para mim não seria uma boa. Juba, eu acho que eu vou responder por você. Eu acho que você não acha ele bom nem para a Série A nem para a Série B. Concorda comigo? Eu acho que você já concordou comigo, mas eu acho que Neto Baiano, eu costumo analisar o elenco do Vitória, certo? Neto Baiano, quando o Dinei não estava aqui, nesse campeonato baiano, que antes de Dinei chegar esse ano, no início do ano, ele era titular incontestável. A gente não tinha nenhum jogador que fosse melhor que ele. Mas com a chegada de Dinei, eu acredito que ele seja um jogador melhor que Neto Baiano para a Série B. Agora, para a Série A, eu acho que Neto Baiano é um jogador tecnicamente fraco. Na Série A, a gente sabe que são outros 500, não basta vontade, não basta correria, não basta nada disso. Eu acho que o Vitória, se for para a Série A, tem que fazer uma reformulação grande. São poucos jogadores que ficariam para mim nessa Série A, nesse elenco atual, são poucos jogadores que ficariam na Série A. Mas em termos de Série B, eu acho que Neto Baiano seria um bom reserva para Dinei, tanto que ano passado ele entrava bem no segundo tempo, no lugar de Fábio Santos. Fez até alguns gols, foi artilheiro do Vitória, se eu não me engano, na Série B com 15 gols ano passado. Mas eu acredito que para esse ano eu ainda acho que Dinei vai ser titular. Tem mais dinâmica ali na frente com o Marquinhos, já fez uma boa dupla de ataque com o Marquinhos na Série A, André. E eu acho que pro jogo do Vitória, eu acho que com a velocidade de Tartar e com a velocidade de Marquinhos, um de cada lado, se Marquinhos jogar avançado, que é onde ele rende melhor, eu acho que com o Dinei o Vitória pode colher melhores frutos do que com o Neto Baiano. Valeu. Receba a mensagem aqui agora de Joca Lima, do Chiep. Um abraço a você, Joca. Ele coloca: boa noite, galera. Vocês acham que o Vitória poderia tentar a contratação de Dudu Cearense? E se caso fosse contratado, emprestaria ou venderia Neto Coruja e Ananias? Reinaldo, por favor, me socorra aí nessa pergunta. André, eu acho que o Vitória já tem muitos volantes. Eu não arriscaria na contratação desse jogador agora. Saiu daqui deixando saudades. Ele já atuou por diversos clubes, principalmente da Europa. Não foi o CSKA Moscou, Olympiacos. Já atuou no Kashima Reysol do Japão. Mas eu não arriscaria agora. Eu acho que não é a prioridade do Vitória volante. E sobre Neto Baiano, ou Neto Coruja e Ananias, tem que saber se algum clube tem interesse. Vai deixar lá no G2 o tempo todo recebendo salário ali parado. Mas se nenhum clube aparece com nenhuma proposta concreta para levar o atleta? Pois é complicado. Josebi colocou aqui, ó, não tem São João certo, eu quero uma vitória na Série A. E é minha Copa do Mundo. Ele está dizendo que a Série B é a Copa do Mundo dele. Ele colocou ainda aqui, agora sim, ele fez uma boa observação aqui. O ano passado, no campeonato todo da Série B, o Vitória só ganhou 4 partidas fora. Esse ano, em 6, já ganhou 2. Estamos no caminho certo. Juba, concorda, Juba, com o Josemir? Concordo, André. Só de você olhar o percentual de aproveitamento do Vitória, você vê que o início já foi bastante promissor. Então foi como eu falei que se o Vitória jogar bem dentro de casa e buscar sempre a vitória, não perder pontos dentro de casa, isso é importante. Fora de casa, ele jogar se impondo, buscando a vitória, lógico, sempre. Mas caso não consiga o triunfo, o Vitória pode sim se contentar com o empate. Mas dentro de casa, o mais importante é sempre vencer. Sempre vencendo dentro de casa, o Vitória consegue o acesso, eu acredito tranquilamente. Se você fosse somar os pontos do Vitória no passado que ele perdeu dentro de casa, se não me engano, ele poderia ficar até na 3ª posição com um pouco de folga para o 4º. Então, eu acho que o Vitória tem que, dentro de casa, se impor, jogar para cima, vencer os jogos, e fora de casa, quando não conseguir vencer, sempre não perder, buscar um empatezinho para conseguir pontuar, André. Pois é, vamos voltar a falar desse assunto aqui, que nós já citamos até anteriormente. Queria só fechar isso. Uma pergunta aqui de Alisson Fernandes para você, Reinaldo. Ele coloca: e o atacante Gilberto do Inter, o que há de verdade? Até por enquanto é especulação. É só isso, Reinaldo? Tem mais alguma coisa? Não, por enquanto é especulação, André. E rapidinho, André, só complementando o que Juba falou. Lembrando, Juba, que ano passado o Vitória venceu 5 partidas em 19 rodadas fora de casa. Esse ano o Vitória já venceu 2. É isso. Então foram 5, não foram 4. Tá vendo, Josemir? Corrija aí sua informação, aí sua agenda. Aqui o Jorge Silveira, da Flash Pizzaria, ele colocou aqui: e sobre o Mansur convocado para a seleção? Tem essa bola toda mesmo, Reinaldo? E aí, o que é que você acha, Mansur?
Manso é um jogador, André, que saiu do Bahia e foi parar no Vitória por problemas de contrato. E já chegou no Vitória, ele nunca tinha atuado nos profissionais nem do rival. E já chegou no Vitória já sendo titular. Eu acho que a cabeça do jogador já mexe até um pouquinho. E ainda mais agora com seleção. Ele é um bom jogador. Ele precisa melhorar só o setor de o fundamento de cruzamento dele, que eu acho meio fraco. Ele marca bem e apoia bem. Eu acho que ele precisa aprender a cruzar legal para ser um jogador completo. Mas é um bom jogador, André. Vitória fez uma boa aquisição. Que bom, que bom. Ele é de 93, né? Então, 19 anos, exatamente. Tá na sub-20, ok, isso mesmo. E esperamos que Gustavo também faça sucesso lá, né? Né, Reinaldo? Exatamente, André. Pois bom goleiro também, como a gente vem dizendo nos programas passados. São 19 horas e 44 minutos, quase 45. Continuem mandando mensagem aqui pelo Twitter, no @resenharn, em nosso e-mail contato@resenharrubronegra.com, em nosso site www.resenharrubronegra.com na aba contato, ou ainda pela fanpage Resenha RN. O Orkut é com você. Mande um abraço pessoal do Orkut, Reinaldo, tá devendo aí. É isso, André. Um abraço para todo mundo da comunidade do Esporte Clube Vitória, o Gabriel Alves, o Kaique Cauã, o Marquinhos Playson, que sempre participa. A comunidade aqui tá bombando. Diversas perguntas, diversos comentários. Eles dizendo que eles querem a zaga titular do Vitória, Vitor Ramos e Gabriel Paulista. É o que a gente vem defendendo. Mas Rodrigo vem bem e o time começou a não tomar gol, então não tem por que mudar por agora. Pois é, exatamente. Vamos falar um pouquinho, né, dos treinamentos, a preparação do jogo contra o Goiás. Lembrando também que nosso programa hoje vai se estender mais um pouco, porque já começou tarde, ele deve ficar em torno das 20h30 por aí. Mas, falando de treinamento, o Vitória esse fim de semana goleou, Reinaldo, o time da FTC. 6-0. Exatamente, e a surpresa no campo, no gol do Vitória, foi quem, o goleiro? Renan. Pois é. Tá bom, viu, de resposta, viu? Mandar você pro programa aí, TV, responder as perguntas. Aqui, já no treinamento de hoje, o Carpegiani assumiu, né? Ele assumiu o time, comandou de campo lá, e disse que é ele, e pronto. E lá o Renan, o Nino e o Pedro Quem participaram de todo o treinamento, segundo informações do site Arena Rubro-Negra. O time foi dividido, o grupo foi dividido em duas equipes, com o colete laranja, o Renan, Léo, sendo substituído por Nino, Vitor Ramos, Gabriel, o Hélio Saci sendo substituído por Denner, Michel, Rodrigo Mancha, Pedro Quem e Tartar. Marquinhos, em seu lugar entrou Marco Aurélio e Dinei. Tá? No outro time estava o goleiro Gustavo, jogou Nino e Carlinhos entrou em seu lugar, Dankler, Renier, que deu lugar a Alan Henrique, e Denner. Ananias, Elton, Wellington, Rafael em seu lugar, Xuxa, Leilson, Eduardo Ramos, Marco Aurélio, Alan Pinheiro e Adailton e William. Foi um time cheio, viu? Muitos jogadores aí foram utilizados nesse treinamento e que o time considerado titular venceu por 2-1, sendo Dinei e Marco Aurélio que marcaram os gols. E o William Gerlen marcou para o time amarelo. O William Gerlen, não tem lugar nesse time, não? André, com a saída de Lúcio Flávio, com a possível saída de Giovani, mas só que a volta de Pedro Quem, ele vai brigar com o Eduardo Ramos para ver quem vai ficar no banco de reserva, né? Ele tá fazendo essas preparações desses jogos treinos e acredito que ele tá no G2 também, não é? Do Vitória. Isso. E ele vai brigar sempre para ir no banco. Quando tiver lesões ou suspensões, pode ser que ele pinte no time titular. Mas eu acho difícil que com Carpegiani ele possa assumir a vaga de Pedro Quem ou de Eduardo Ramos, André. Pois é, Reinaldo, foi noticiado também que Carpegiani agora, além dos treinamentos, vai assumir lá a função de gramado, né? Quem vai estar do lado dele é Rodrigo Carpegiani, Ricardo Silva ou os três no banco? Cada um falando para um para o meio de campo, outro para a defesa, outro para, sei lá, o ataque? É assim? Acredito eu, André, que do lado dele ali fique Ricardo Silva e em cima, onde ele ficava, deve ficar o filho dele. Pô, bem lembrado, Reinaldo, isso mesmo. O Rodrigo, né? O Rodrigo Carpegiani. Acredito eu, né? Tá certo, eu concordo com você. Acho que vai acontecer isso mesmo, não é não, Juba? Eu acredito que isso possa acontecer realmente, mas como
a torcida do Vitória, a própria imprensa não se acostumou com essa inovação de Carpegiani, vamos dizer assim. Eu particularmente não achava uma coisa tão grave assim, Carpegiani ver o jogo de cima e passar instruções para os seus auxiliares, mas eu acredito que deve acontecer realmente o seu filho ir para a tribuna, André. Tá certo. Também foi noticiado hoje lá no site SC Vitória Notícias a questão do lateral Romário, que está tratando a lesão no Rio de Janeiro. Né? E lá foi bem específico, fez uma matéria grande, legal, e colocou lá que Romário não quer sair do Vitória. E não tem essa vontade. Ele está se tratando no Flamengo, né? E está tendo uma confusão danada lá na sua... Porque uns dizem que ele já é de outro time, outros dizem que vai para a Europa, tal. E o Vitória também rebate algumas coisas aqui. Reinaldo, você vem acompanhando esse caso do Romário aí de perto? Não, André, é só isso aí mesmo que a gente vem noticiando, que ele foi fazer cirurgia em outro clube. Primeira notícia que a gente tinha recebido foi que ele ia fazer a cirurgia no Botafogo. Agora já é uma surpresa ele aparecer no Flamengo. Pois é. E tem que ter cuidado para ninguém aliciar o atleta e levar o atleta, né? Já ouvi, Juba, você ouviu alguma notícia de time de fora interessado nele? Eu ouvi o Udinese e o time da Alemanha, que eu não tenho certeza. Você confirmou isso? Aparentemente foi a Udinese realmente que estava buscando o futebol de Romário, mas em termos do futebol da Alemanha eu não tenho informação não, André. Mas acho que o Vitória deve correr atrás logo para resolver isso, sendo que o contrato dele acaba já, se não me engano, em maio do ano que vem, ou na metade do ano que vem, para o Vitória não perder um jogador importante para o Vitória, que sim, é Romário, vai virar um jogador importante, é novo, e se não atuar na equipe titular, vai render um bom dinheiro para o Vitória. Aí, esse é um jogador que o Vitória deve correr atrás para renovar, André. Pois é. Pois é, você vê a divergência, a divergência como está aqui, tá lá no site, inclusive, ele coloca: os médicos disseram que era necessário fazer um pré-operatório. Perdi muita massa e seria necessário 15 dias de trabalho de reforço. Em Salvador, já queriam me botar na maca para operar. Eu ia ficar mais de um ano parado. Então, o departamento médico rubro-negro rebateu, dizendo: nós fizemos tudo correto. Pedimos a ressonância e os exames pré-operatórios necessários de urina, fezes e sangue. Marcamos a cirurgia 2 vezes no Hospital Santa Clara e ele não apareceu. Pois é. Aí colocou ainda o empresário dele, falou: Romário estava 2 semanas em Salvador, sem ninguém do Vitória ligar para ele, sem fazer nada. Aí eu fui para lá e trouxe ele para o Rio de Janeiro. E alega que a cirurgia custou 22 mil. E essa conversa vai render muito, viu? Vai render muito. Imagine, Romário. Isso aí não dá para entender essas coisas. Só acontece no Vitória, né, Juba? Isso aí? André, como é que um jogador que pertence ao clube, o clube informa que marcou a cirurgia no hospital, ele não compareceu, ele aparece em outro estado, faz uma cirurgia em outro lugar, em outro clube, ainda dizendo o valor que gastou. Realmente são coisas do Vitória. Pois é, o Marcos Play colocou aqui a mensagem pra gente. Sabe dizer, Reinaldo, isso é pra você, viu? Sabe dizer se algum representante do Vitória é ouvinte do Resenha Rubro-Negra? Pois muitos torcedores ouvintes entendem mais do que Carpegiani. E aí, Reinaldo? André, não chegou em meu conhecimento ainda que ninguém eu sei que o marketing escuta a gente, porque eu já tive uma conversa legal com membros do marketing, eles escutam. Não sei se alguém da diretoria chegou a escutar a gente. Pois é. O Wesley colocou essa mesma pergunta aqui. Queria saber se algum gestor do presidente Alex Portela ou algum representante do Vitória é ouvinte do Reserva Rubro-Negra. Então, já respondemos. Pois é. E o Lucas acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, Reinaldo. O marketing do Vitória existe? Você responde, Reinaldo, aí também. Pois é, André. Se existe, não trabalha. Tá certo. Pois é. Eu queria começar agora um pouquinho, me aprofundar no assunto que essa semana realmente mexeu aí nos bastidores do Vitória, mexeu a imprensa, alguns torcedores também, que foi a questão da alegação da má administração do Somos Mais Vitória, que através dos seus sócios estavam reclamando. Isso, na verdade, é uma coisa que vem reclamando desde o tratamento. Tinha esse estacionamento. E, Reinaldo, antigamente, como é que era a questão do Somos Mais Vitória?
Logo quando lançou o Sou Mais Vitória, André, acho que foi em 2005 ou foi 2006. Eu tive até o prazer de fazer o plano Diamante, porque na época tinha o plano Diamante. Eu fiz esse plano justamente porque com esse plano você receberia, além de uma camisa oficial, você ainda tinha direito a colocar o carro naquele campo lá de cima, dentro da concentração do Vitória. Era um estacionamento privado para o torcedor associado do Sou Mais Vitória Diamante. Hoje eles não dão nem uma camisa e muito menos estacionamento. Eu acho que hoje não atrai ninguém, não atrai torcedor. Pois é, antigamente a gente ganhava porta cerveja, tinha sacola. A camisa promocional, eu entrego até hoje. Pois é. Estamos aqui agora contando com a presença, a participação especial do nosso Duílio. Boa noite, Duílio. Boa noite, André Luciano. Boa noite, Reinaldo Oliveira. Boa noite, Juba. Um abraço muito forte em vocês. E é bom estar com vocês e ficar sabendo dessas novas notícias do Vitória. Tá certo. Pois é, a gente está falando aqui sobre as críticas que foram sofridas pelo Vitória, sobre a questão do Sou Mais Vitória. Inclusive, eu estou aqui com essas notícias, falando exatamente saiu uma denúncia, digamos assim, lá no Resenha Rubro-Negra, em que falava da atuação do Vitória, sobre a questão da administração, tanto da parte financeira quanto da parte de atendimento ao público, que foi péssimo. Então, eu queria ouvir de você. O que é que você esperava do movimento, desculpa, o que você esperava do Sou Mais Vitória? O que é que hoje, qual é a necessidade hoje? A gente precisa de torcedor, a gente precisa de sócio, e não está acontecendo, pelo contrário, está perdendo. Olha bem, André, o Vitória, ele com seu programa de sócio-torcedor, foi articulado quando foi lançado a respeito de o sócio ter direito de voto. Mas eu parei para analisar. Boa noite. Desculpa aí. Aí, o que aconteceu? Na minha visão, muito modesta, até que eu não entendo muito da parte jurídica, mas me baseio em fatos assim administrativo, o programa não é bem claro. O programa supõe, depois eu vou chegar na parte do contrato, o programa supõe que o sócio terá o direito de votar durante as eleições para a eleição de conselho fiscal, conselho de administração, aquela coisa toda, os conselhos para poder chegar ao voto à escolha do presidente. Já saiu umas queixas, como minha também, de outros torcedores, que realmente o que me chama a atenção é o detalhe do contrato. O contrato é anual. Ele fala de um período de 1 ano e 6 meses, que fecharia o 18 para você ter essa condição de votante. Então, o que é que eu associo? É aquela cláusula pequenininha que fica na entrelinhas. Terá o direito, sim ou não? O contrato de 1 ano, porque ele faz em termos de campeonato, para que o cara renove 12 meses. E aí? Como é que fica? Ninguém sabe. O próprio idealizador do programa não sabe justificar. Então, o que é que nós temos? Aí, um imbróglio que, como sempre, fica prejudicado o consumidor. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o Vitória vem falhando muito em cima disso, porque até hoje ninguém toma coisa. Teve um problema aqui, André. Os sócios estão saindo, alguns renovando, outros não, na esperança, mas eu espero que tenha uma solução. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que foi criada uma comissão, através do senhor Raimundo Viana, Nilton Sampaio e outros abnegados, que sempre estão dispostos a colaborar na parte jurídica do Vitória, e foi pedido sugestões que eles iam marcar não sei o quê. E até hoje não se tem notícia de nada, do que foi feito, o que seria feito e o que poderá ser feito. Então, a gente não tem como. O movimento Sou Mais Vitória, que é um movimento que sempre procurou se pautar nisso, na transparência, no profissionalismo, nós enviamos muitas sugestões, como todos os rubro-negros ávidos, para reforçar esse direito de voto, de participar mais ativamente da vida do clube,
e até hoje ninguém tem resposta, ninguém fala nada e a coisa vai passando despercebida. Ô Duílio, só aproveitando, abrindo parêntese aí, já que você falou do movimento, como é que está o andamento? Até foi uma pergunta aqui do nosso Valmerson. Como é que está o andamento da reformulação do Estatuto? Olha, é isso mesmo que eu venho falando. Ninguém sabe de nada. Ninguém informa nada. Diz que ia se reunir essa comissão justamente para, com essas opiniões e sugestões e até indicações assim, mais efetivas, não se tem resposta dessa comissão, porque foi criada uma comissão, foi dada notoriedade pública dizendo que o Vitória estaria criando uma comissão para fazer uma nova análise do Estatuto, também ninguém sabe de nada. Se estão fazendo escondido e cheio de coisa, vai ficar como sempre, e o torcedor sempre é o último a saber. Então isso é uma preocupação que eu acho que todos nós, que somos torcedores, sócio-torcedor, devemos ficar alerta e tentar ficar de sobrevida até para entrar com ação judicial, não sei se cabe, já conversei com algumas pessoas do jurídico, uns dizem que cabe, outros não cabe, mas é o comparativo que eu faço na minha modesta opinião como leigo nessa parte jurídica. O programa fala uma coisa, mas o contrato é outra. E aí fica a dúvida, tem ou não tem? Com certeza, com certeza. Pegando aqui as informações, inclusive, que estão aqui no site do Resenha Rubro-Negra, fala dessa questão de 18 meses. Aqui fala também que, quer dizer, você tem um contrato de 12 meses. Então, o contrato vence hoje, tá? Sua carteira vence hoje, dia 18 de junho. Se você não fizer hoje, você não tem 18 meses ininterruptos. Quer dizer, se você fizer depois de amanhã, porque deixou passar um dia ou dois, isso não conta. Então, tem uma dúvida, ficou uma dúvida no meio aí. Se tem uma carência para você renovar ou não. Isso não está claro. É isso que é muito preocupante, porque esse interstício, se o programa diz que é 18 meses, qual era o mais lógico, o mais correto? O contrato ser de 18 meses. Exatamente. Então, eu me pego nessa questão. Posso estar errado, não posso afirmar. Agora, isso aí, como você bem falou, André, essa questão como as coisas são trabalhadas, essas coisas no Vitória. Então, o que é que eu penso, além disso, complementando? Eu penso assim, o campeonato é durante um período. Se o clube ganhar, é claro que vai ter uma demanda maior procurando para se associar. Se o time perder, alguns saem, outros ficam querendo até renovar, mas ficam indecisos. E o Vitória deixa essa situação se prolongar até para chegar perto do pleito eleitoral e aí dizer, fulano não pode voltar porque não completou. Por que não bota essas coisas claras? Eu não chamo o torcedor para o debate. Então eu fico sem entender como é que a administração do Vitória consegue levar uma administração assim, sem o torcedor ter essa satisfação. Ninguém aparece para conversar, quando vem com aquela mesma ladainha de sempre, que nós estamos fazendo, não? E por que não dá essa liberdade de o torcedor intervir nessas coisas do clube? Sugestão é para isso, inovação, essa abertura é justamente para melhorar a relação torcedor e diretoria e não afastar. Tá certo. Nosso Juba, por favor, queria ouvir aí seu relato também, sua experiência, porque a gente observa na carteirinha, isso também foi questionado, foi exatamente o Resenha Rubro-Negra que trabalhou essa matéria junto com o Franciel Cruz, grande Franciel. Na carteirinha Somos Mais Vitória não consta nem a data de início da associação. É uma coisa importante isso. Associado desde, não consta isso lá. Então consta a validade final. A validade é tanto. E acabou. Quer dizer, foi abordado isso, foram tentar, através do telefone, o contato com o pessoal do Vitória para resolver isso, para questionar, para saber algumas coisas, foram maltratados. Né? Não foram bem atendidos. Entrou no site, não tem senha. Foi colocar a senha, não funciona. Que senha é essa? Ninguém recebe nada. O que é que está acontecendo com o Vitória? É uma caixa preta, né, Juba? O que é que está acontecendo aí? André, realmente a gente fica... O torcedor, sócio-torcedor, começa a desconfiar de certas coisas que passam a acontecer no Vitória quando chega a proximidade das eleições, certo? São coisas que, como aconteceu na última eleição, se eu não me engano,
a lista, tinha uma lista na portaria do Barradão, e no momento que foram alguns sócios entrar, foram barrados. Confere, André, não foi isso que aconteceu? Isso, exatamente. Então isso acaba gerando dúvida com os próprios sócios torcedores para saber se eles vão poder votar ou não. Que eu acredito que muitos sócios torcedores querem votar para o Conselho do Vitória. Eu acho que para você ser sócio, você tem que estar com essa mentalidade. Você quer votar em quem vai dirigir o Vitória, você quer participar dessa democracia, mas parece que isso não vem acontecendo. Eu particularmente fui muitos anos, sou mais Vitória, fui sócio do Vitória desde a época do Vitória Mania, e do ano retrasado, desde 2010, foi o último ano que eu fui sócio. Eu deixei de ser sócio do Sou Mais Vitória justamente por essas coisas. Você não tem nenhum tipo de bonificação, você não pode votar no conselho do seu clube, você não pode ajudar o clube de nenhuma maneira, você acaba ficando somente um espectador. Então eu acho que o Vitória tem que tratar os seus torcedores e sócios muito mais do que meros espectadores, porque espectador você pode ter até dentro das residências dos torcedores que ficam em casa. Você tem que chamar para o clube parceiros, e os sócios têm que ser parceiros do clube, ajudar de alguma maneira. E o Vitória se fecha muito, e isso abre desconfiança, isso abre pensamentos que os torcedores podem ter, até mesmo de o que é que está acontecendo lá dentro, por que o Vitória é tão fechado, entendeu? Eu acho que isso tem que ser revisto, porque o Vitória está ficando muito atrás para muitos clubes no Brasil. Vide a situação do Vitória hoje, André, na segunda divisão. Pois é, lá no site, lá no Arena Rubro-Negra, tem lá na matéria, fala, a data impressa no cartão é diferente da data do sistema interno lá do Vitória. Foi feita consulta, eles foram consultar, e é diferente. Carteiras e recibos de inscrição com informações conflitantes também começam a ser denunciados. Isso sem falar na extrema dificuldade de acesso a informações oficiais precisas sobre tão importante assunto. E isso afirma o site Resenha Rubro-Negra. Aí ainda está aqui escrito: nessas condições, tal embrolho poderá imputar enorme transtorno ao sócio-torcedor, muito longe do que apregoa o clube, e não costuma adotar a menor transparência nesta relação, que, em primeira instância, é uma relação de consumo como outra qualquer. Isto é, possui garantias expressas nos diversos diplomas legais do país, no Estatuto do Torcedor, Código de Defesa do Consumidor e na própria Constituição Federal. Fica então a pergunta: trata-se de um simples descaso, singela incompetência administrativa ou conveniente estratégia política, seu Duílio? Como sabe, quem tem um poder exerce de maneira com que mais vai lhe convir, certo? Então, se eles querem continuar no poder, é claro que não vão dar brecha para... Isso é uma coisa que sempre ficou claro em minha cabeça, desde quando eu aprendi a entender negócio de política e poder. Eu acho que quem quer ter um poder não quer perder fácil. E reforçando o que Gilbar falou, que passou despercebido na hora que eu estava fazendo minha colocação, foi a respeito justamente de todo contrato. A gente faz um contrato, né? Quando se renova, é um novo contrato. A gente apenas só acrescenta o ré, mas é novo. Todo contrato, quando se faz, é novo. Pelo menos em transação comercial, a gente chama assim, o cara vai renovar o contrato, mas é um contrato novo, porque ele tem uma nova data, ele pode ter uma nova particularidade, então é um contrato novo. E aí ninguém não sabe como é que fica. É essa a questão. Então é aquela situação. A administração do Vitória, é uma crítica que eu faço, entendam como quiser, construtiva, destrutiva, mas para mim a crítica é importante em qualquer sentido. Ela não faz as coisas com transparência. Aliás, quase clube nenhum de futebol no Brasil, não conheço do futebol exterior, que também então não deve ser muito diferente, até porque nós somos meros copiadores, agora só que copiamos mais errado do que o que eles fazem, e até para se beneficiar. Então, a diretoria fica com essas coisas assim, e aí começa a especular. Nós já estamos em 2012, partindo para 2013, 2014, 2013, que é a eleição. O que é que vai acontecer? Causa esse embrolho todo, e aí chega na hora H, não pode fulano voltar, não pode votar. Como o Gilmar falou, ano passado, quando teve a coisa assim, eu também fui, cheguei lá, meu nome não está, e eu já tinha 18 meses. Então, como é que fica? E do estatuto, eles não dizem nada, como é que está fazendo isso.
é que tem coxa de crochê ou de retalho, é um pedacinho daqui, é um pedacinho dali, visando, não dá. E para mim, uma coisa que fica bem clara é assim, eu não vejo assim como uma coisa saudável, eu vejo uma coisa assim ruim, porque a diretoria do Vitória, eu acho que faz assim, ela persegue os torcedores, até porque os torcedores não dão resposta em campo. Nós temos que admitir isso, que a torcida do Vitória ainda não sentiu também, parte de uma culpa nossa, que nós não mostramos ainda nosso poder, nós temos o poder, mas não mostramos. E eles ficam, acho que, aproveitando disso, de que a gente nunca dá um passo à frente, a gente dá um passo à frente e recua. Então, hoje em dia não é mais permitido isso, nós temos que negociar, nós temos que sentar para conversar, ver o que é melhor para o clube, que a instituição é que está. Nós vamos passar, todos nós temos tempo na vida e vamos chegar e vamos passar. E, como todo lugar, eu acho que deve se renovar. A gente chega a um determinado tempo na idade que a gente está experiente, mas não significa que as pessoas novas também não tenham experiência e não tenham criatividade. Isso não existe no mundo. Isso é uma coisa que é inerente à pessoa. Cada um pode ter um dom que Deus deu, que ele consegue ser rápido nas soluções, nas coisas que são lhe dadas, são confiadas para que ele se resolva. Então, nós pecamos muito por isso, porque nós não mostramos que nós temos torcida, que nós somos torcedores e que muitas vezes eles não acreditam. Eu acho que o Vitória sempre foi assim, ele nunca acreditou nos torcedores e os torcedores nunca acreditaram que poderíamos mostrar que somos fortes. Essa é a minha opinião. Bom, tá certo, Duílio. Continue mandando mensagem, são 20 horas e 10 minutos. Nosso programa hoje vai se estender mais um pouquinho, tivemos alguns problemas no início. Então vamos lá, continue mandando mensagem aqui pelo Twitter, no @resenharn, em nosso e-mail contato@resenharrubronegra.com, em nosso site www.resenharrubronegra.com, na aba Contato, ou ainda pela fanpage Resenha RN, no Orkut, programa Resenha Rubro Negra. Lembrando mais uma vez, você pode ouvir nosso programa também pelo iPhone, pelo BlackBerry e pelo Android, pelo seu celular que tiver essa tecnologia. É só acessar seu navegador, colocar o nosso site lá, www.resenharrubronegra.com, e aí aparecer na nossa página, tá lá, lado esquerdo, Play, tá? Que você pode ouvir normalmente, vai aparecer Play, e aí depois aparece um botãozinho da tecnologia do seu celular, só você clicar e escolhe, no caso Android aqui, que é o meu, aperta o verde e vai funcionar, que é aquele robozinho. Ainda continuando aqui, falando sobre esse assunto, problema, o que é que nós vimos? Como eu iniciei falando com o Reinaldo, o Vitória tinha o estacionamento, acho que pro Ouro, né, Duílio, Ouro e Diamante tinha estacionamento, não era isso? Eu me recordo que sim. Me confirme depois. Tinha, como a gente falou bem, ganhava camisa. Diamante ganhava a camisa do Vitória oficial. O Ouro ganhava uma camisa do programa. Né? E por aí vai, fora os outros benesses. Começou, de repente, a ter problemas no sistema lá na hora da entrada. Começamos a ter fila. Começamos a ter confusão, tiraram os estacionamentos, né? A pessoa compra, se associa, primeiro quer ser sócio mesmo, tem, como bem Duílio falou, tem direito a se associar, a ser sócio, a votar, não pode. Quer assistir o jogo dele com tranquilidade, quer entrar no estádio sem aquele empurra-empurra, que é um grande problema, tá? Precisa ser revista aquela questão de como é que ele chama, Juba? De baculejo na entrada, né, da polícia, é baculejo mesmo a palavra, porque todo mundo está passando por aquilo. Não, pode se passar, eu acho que tem que ter uma ação preventiva mesmo, ok, mas não daquela maneira que é feito, porque aumenta a fila, bagunça tudo, é um empurra-empurra danado. Isso não, parece que quem está lá, quem comprou a carteirinha do Som Mais Vitória, está no meio do que da arquibancada também, é tudo igual, é uma coisa só. Ainda bota os currais ali, para complicar. Entrando, ainda tinha cervejinha também, né, Juba? Que não tem mais hoje. Pois é, justamente. Não tem mais cervejinha, só tirando tudo, só tirando coisa, não tem mais nada. Então, como é que pode ter novos sócios? Como é que a pessoa quer renovar? Tá? 360, R$720, R$360, não é fácil não.
Ah, é vantagem? Claro, se você botar na ponta do lápis, lá, são 19 jogos vezes 20 dá 380. Tá, então eu associo só mais vitória, pago 360, pago no cartão 10 de 36, beleza, vou entrar. E acabou. Mas não é só isso. Não é só isso. Tá? Então o Vitória precisa rever muito bem. Inclusive consta aqui no site, no Arena Rubro Negra, ainda continuando o texto, a matéria aqui, coloca. Em resumo, hoje e agora, pouquíssimos são os torcedores do Sport Clube Vitória que têm a plena certeza da sua condição de sócio perante o clube. Se seus dados estão corretos, se seus direitos estão preservados hoje e se estarão quando da próxima eleição em dezembro de 2013. Ainda o site afirma, de tudo, uma única certeza, há muita coisa obscura sem explicação plausível até o momento. Assim é que esta mensagem, longe de possuir um tom acusatório, infamante ou tumultuador, tem o único objetivo de alertar o torcedor rubro-negro para que esteja sempre atento e que faça valer seu direito. Quem ama o Vitória certamente apoiará qualquer medida que evite transtornos do passado e que se apoie firmemente na preservação da democracia, da transparência e do respeito ao torcedor, diz o site Arena Rubro-Negra. Reinaldo? Me socorra aqui, por favor. Pode falar, André. Reinaldo, hoje você está com o Sou Mais Vitória? Você renovou? Não renovei, André. Eu prometi mesmo que se o clube não subisse ano passado, eu não renovaria. E de 2010 para 2011, eu renovei, mas renovei o prata. Eu tinha o ouro. Quando era a primeira divisão, eu tinha o ouro. Como o Vitória caiu para a segunda divisão, eu também caí junto. Eu fiz o prata. Eu fiz isso também. E outra, como é que um clube está na Série A? O ouro é 360 reais. Não, é 720 reais. Não, é 360. Não, peraí. É isso mesmo. Hoje é o ouro que é 720 e o prata que é 360. Pronto, é isso. Pronto, naquela época o ouro ainda continuou 720. Por que não deixou? É um atrativo a mais para o torcedor. Mas não, permanecer o mesmo preço de você assistir um Vitória e Palmeiras, um Vitória e Flamengo, um Vitória e Corinthians, para assistir um Vitória e Boa, Vitória e Salgueiro, Vitória e Guarani, entendeu? A questão é que só a cadeira, a diferença de um para o outro hoje é só ter acesso à cadeira, não é isso? Exatamente, você não tem direito mais aos brindes que você tinha antigamente, principalmente a camisa oficial. Acabei de falar sobre isso também agora. Exatamente. Então o que acontece? Poxa, eu aposto, não é só questão de estar na Série A, não. Mas é o desconforto, Reinaldo. Eu estava falando aqui que você resolveu o problema aí no servidor, eu sei que você saiu, retornou agora. Então, poxa, é aquele empurra-empurra da fila do começo que não tinha? Com certeza, André. Né? Aí você vai dizer assim, porque tem mais sócios? Não, tem menos sócios hoje. Tem menos sócios. Tá? E é culpa do Vitória mesmo. Como a gente até brincou aqui no começo, não tem marketing mesmo, não tem ação nenhuma. Não incentiva ninguém a se associar. Nada. Diga, Reinaldo. Outra coisa importante, André, eu tô vendo o pessoal no Orkut aqui comentando que os clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, tudo enche os estádios fora de casa. Para quem não sabe, parte dos associados do clube tem direito a alguma quantidade de ingresso nos jogos fora de casa. Até isso eles disponibilizam. Pra gente, a gente não tem atrativo nenhum. Tá certo. Ô Duílio, tá me ouvindo? O que é que você espera nessas eleições aí de dezembro? Alguma mudança drástica de administração? O que é que você espera? Gente nova, gente velha? O que é que você espera aí? André, seria bom, como a gente não pode ainda avaliar porque nós estamos próximos, não sabe quem vai, quem não vai, aí o ideal que seria que se renovasse. Como eu lhe disse, muita gente acha que está no Vitória e que ainda vai mandar no Vitória, que vai agora. Eu acho que nesse momento tem que se renovar. Essas medidas que o Vitória toma, que não traz nenhum atrativo, não é possível que no Vitória não tenha cabeça pensante para tentar chamar o torcedor para o clube. Em qualquer situação, isso aí é questão até de planejamento e estratégia. Eu tenho que motivar o torcedor. E o Vitória não faz isso. Infelizmente, o Vitória não faz isso, como alguns outros clubes, até porque não sei qual é o medo, se é o medo da perda do poder ou
eles não aceitam a renovação. Porque a gente fala assim hoje em dia, muita gente, porque hoje tudo é democracia. Não é democracia, não. Isso é um direito de qualquer cidadão ser digno e as instituições serem dignas com situação. Nós não vemos isso, infelizmente. E o que é que nós podemos guardar? Então, eu não vejo assim, até porque alguns se manifestaram que seriam candidatos, Fábio Mota, o próprio Paulo Carneiro, não sei se tinha outro assim que quisesse, mas ninguém não sabe quem é quem. Eu acho que período de um ano ainda, que tem até que as eleições de dezembro de 2013, mais de um ano até por sinal, mas que se deveria pelo menos estar saindo assim algumas pessoas que realmente quisessem, mas a gente não vê, a gente não entende o porquê dessa disputa interna, o que é que existe, se são ilhas, várias ilhas, com cada um formando seu grupinho, e ninguém resolve nada, só esperando na hora certa para tentar dar o bote. Então eu, assim, fico ainda muito aquém de querer fazer assim, tipo até de especulação, porque você não vê ninguém assim com medidas efetivas de dizer, não, eu vou me candidatar, eu quero ser candidato, eu posso ser candidato e apresentar alguma coisa. Tudo bem que é um ano, mas um ano passa rápido, mas eu acho que aí é um tempo que você tem de planejar, traçar seus objetivos, suas metas, porque com planejamento você dá para fazer isso tranquilamente e ver até onde você pode chegar. Errou, recua para começar de novo, seguindo um outro caminho. Isso é que o tempo moderno faz que a gente seja assim mais profissional, mas atento às coisas, porque o mundo hoje está muito célere. Então, se a gente não tomar essas medidas, nós vamos ser atropelados. Vamos continuar sendo um time do Nordeste sem nenhum atrativo e sem nada. Que muitas vezes, e até mesmo eu me pergunto, eu tento me responder a mim mesmo. É assim, o que é que o Vitória tem que outros não têm? O que é que o Vitória não tem que outros têm? Eu não sei, porque realmente nós teríamos tudo para que o Vitória fosse um time realmente bem projetado, bem trabalhado profissionalmente, para que se desse o resultado que todos os torcedores querem. Qual é o torcedor que não quer ver seu time campeão de alguma coisa, mas que seja valorizado? Todo mundo quer. Valeu. Reinaldo, tô vendo que você está levantando a mãozinha aí. Diga aí, o que é que você quer falar? Isso, André, não só na parte da diretoria, principalmente na disputa pelo poder. Isso, viu, Duílio, é conhecido como panelinha. Eles fazem uma panelinha aqui, outra panelinha aqui, outra ali. Não para fortalecer o Vitória. Só quem sai prejudicado com tudo isso é o Esporte Clube Vitória. O marketing do Vitória, André, eu acho lamentável o marketing atuando hoje. Peraí, tá atuando? Tá atuando? Eu acho que tá atuando. Eu acho que a torcida do Vitória tá carente de boas notícias. E eu acho que com essa diretoria, eu acho que já saturou, já chegou ao extremo. Primeiro foi aquela promessa da Via Expressa Barradão, que até hoje não saiu do papel, nem as obras começaram. Outra foi o negócio A Arena. Da Arena. Não, mas a Arena eu já sabia. Todos nós já sabíamos. Só é pra falar só e pronto. E aquele negócio da votação também. Não podemos deixar de falar também da votação que teve ano passado. Que foi voto por levantar o dedo. Em que país a gente tá, meu amigo? Em que época a gente tá? Pois é. Eu queria até saber disso aí, como é isso com o Juba, né, Juba? Isso aí na Europa, como é essa questão de sócio? É o mesmo modelo? O Vitória copiou, os times do Brasil todo copiaram da Europa? Tem alguma coisa nova aqui, alguma coisa diferente lá? Como é esse processo? André, como o Duílio falou, nós brasileiros costumamos copiar muitas coisas de lá. Muitas vezes até os erros são copiados. Mas em relação ao sócio torcedor, basicamente é o mesmo princípio. Você faz no início da temporada, você pode comprar todos os jogos para dentro de casa, você pode comprar todos os jogos dentro ou fora de casa, você tem a opção de comprar todos os jogos dentro de casa e já, quando lógico o calendário de lá já é pré-estabelecido um tempo anterior ao seu início, você já pode estabelecer as viagens que vai fazer pacotes dessa viagem, inclusive. Já se sabe o número de ingressos que muitos clubes já se sabe o número de ingressos que vai ter fora de casa. Então você, antes de começar o campeonato, você pode fazer toda essa perspectiva de
de jogos que o seu time que você vai se associar tem. Basicamente é isso. Fora alguns casos extremos como Barcelona e Real Madrid, que o número de sócios extrapola a quantidade ao número de espectadores que o estádio comporta. Muitas vezes, quando é um jogo muito grande, que se sabe que todos os sócios vão querer comparecer, aí se leva em consideração o tempo de sócio, que o sócio já tem, já assinado com o clube. Já, por exemplo, se vocês for há 3 anos e eu só for há 1, a prioridade é sua de ir para o time, de ir para o estádio. Ou quando é o mesmo, você tem 3 anos, eu também tenho 3 anos, pode ser que aconteça alguns sorteios, e são coisas que se definem na hora, mas basicamente o princípio dos sócios torcedores lá são os mesmos daqui, André. Pois é, e o princípio de tudo é a organização. Aqui nunca poderia acontecer isso, porque a gente não sabe quanto tempo a pessoa tem de sócio. É 1 ano, se ele não renovou logo, acabou. E mesmo assim, tem gente aí que é sócio há 4 anos, há 3 anos, e não deve nem constar isso lá. Ele renovou 3 vezes. Né? Eu acho que, de repente, o sócio poderia escolher. Eu quero ser sócio 2 anos, 3 anos, e pagar pelos 2 anos, 3 anos já direto. O Duílio bem falou, 18 meses no mínimo. Pronto, beleza. Ia ser 18 meses no mínimo. Vou dobrar isso, quero dobrar sim. Com a Vitória, sua Vitória até morrer e acabou. Pronto. André, diga, Juba. Só para complementar isso que você falou, são coisas simples que o Vitória poderia fazer, que o torcedor se sentiria orgulhoso de ir para o Barradão. Ia ser uma coisa que gostaria de tirar o seu dia do final de semana, no meio de semana, para ir para o Barradão. São coisas simples que o Vitória poderia fazer. Como o Reinaldo falou, o Vitória, quando fazia o ouro, ganhava uma camisa. São coisas assim simples que o torcedor gosta. Se o Vitória fizesse essa questão do estacionamento voltasse essa questão de estacionamento, ia ser uma coisa simples que o torcedor iria ser um atrativo maior. São coisas pequenas que podem ser feitas, que acredito eu que o Vitória deveria fazer coisas muito maiores, mas eu digo que são pequenas porque eu acho que muita coisa pode ser resolvida. Aquele estacionamento do Barradão, uma coisa que mesmo que você terceirizasse, mas que você colocasse um asfalto ali para se resolver e deixasse uma parte destinada para o Sou Mais Vitória, mesmo que ficasse terceirizado, mantendo o valor, o Vitória poderia fazer isso. O Vitória poderia colocar com exclusividade um acesso direto para a cadeira. Coisas simples, umas ideias que, se você sentar, você discutir, você em um dia, em algumas horas, você pode resolver isso. Então são coisas que o Vitória realmente, como a gente veio falando aqui, o departamento de marketing do Vitória não existe. E eu acredito que essa inexistência do departamento de marketing tem alguns interesses por trás disso. E essas revelações que o próprio Duílio falou em relação ao Sou Mais Vitória, e nós estamos divulgando hoje em relação ao Sou Mais Vitória, a gente começa a desconfiar que tem muito interesse por trás disso, André. Ok, valeu, Juba. Duílio, por favor, só mensagem final, estamos encerrando aqui nosso programa hoje. Deixa eu só fazer uma complementação rápida ao que o Juba falou. Rapaz, aquele espaço que nós temos ali, nós podíamos até fazer uma lanchonete, sei lá, um ponto de encontro, porque você vê que o ponto de encontro são de barracas, não que vai dar prejuízo ao pessoal que já tem sua barraquinha ali, vai botar uma barraquinha, o cara chegar com seu carro, tomar sua cervejinha, tomar seu refrigerante, um jantarzinho até para o cara que chega mais cedo, essa coisa toda. Então, até para facilitar, ali a gente paga os R$5, quando chega no final você não encontra mais ninguém. É a gente saindo ali mesmo, cada um para seu lado, ninguém vê mais ninguém. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, com o André, Reinaldo e Juba. E o Ítalo não está presente, não sei porquê, mas para mim é uma satisfação. E eu estou disponível para qualquer coisa, para a gente forçar esse debate, para ver se nós conseguimos dar uma imagem melhor ao nosso clube. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a você, Duílio. Sempre aqui sua participação engrandece no nosso programa. E o Ítalo não está aqui hoje, porque o Ítalo está dodói. Tá dodói. Atacou a rinite, a sinusite dele aí, tá dodói lá, tá de repouso um pouquinho. Não ia conseguir falar hoje no programa não, viu? Melhoras aí para nosso Ítalo. Melhoras. Reinaldo, a despedida aí, por favor. É isso, André. Eu gostei muito do debate, principalmente a participação de Duílio. Seja bem-vindo, ou volte sempre, Duílio. As portas estão sempre abertas. Seus comentários sempre engrandecem nosso programa e queria desejar também uma boa noite a toda a nação rubro-negra, principalmente ao pessoal do Orkut, que está sempre presente aqui. Se eu for falar nome aqui, eu não vou parar de falar hoje. O Tarcísio, Marquinhos Play, que são
Kaique, Cauã, Bruno, Vitória, dentre outros, e dizer que na quarta-feira estamos de volta para fazer um programa muito melhor do que hoje, porque hoje foram diversos problemas aqui, André. Pois é, ou seja, a bruxa estava solta hoje aqui, viu? Mas, aliás, desde sexta-feira, quando o Juba e Ítalo não compareceram, o problema de engarrafamento. A bruxa estava solta desde sexta, mas hoje vai ser tudo bem, já está passando essa nuvem aí. Mas, Juba, você, falei seu nome e agora a saideira aí, por favor. Bom, Reinaldo, o Reinaldo que André, perdão. Sou homem. Agradecer, como sempre, a participação de Duílio, que sempre é um conhecedor da história do Vitória, sempre acrescenta no nosso programa. Agradecer a vocês, companheiros aqui do nosso programa também, e mandar melhoras ao nosso companheiro Ítalo. Agradecer a audiência sempre participativa, sempre mostrando que a torcida do Vitória quer participar do Vitória, quer ajudar o Vitória a ser grande, e basta os nossos conselheiros, os nossos diretores que hoje estão lá, como o Duílio falou, são passageiros, o que fica é o clube, e nós sempre temos que buscar um Vitória grande, melhor, para ficar na Série A, buscar título e não ser só mais um, André. Boa noite, essa semana estarei ausente quarta e sexta-feira, mas segunda-feira estou de volta aqui como sempre, ajudando todos e comentando tudo sobre o Vitória, André. Boa noite. Boa noite, tá certo. Reinaldo, você levantou a mão aí, quer falar o quê? Você já se despediu, rapaz, você quer falar o quê ainda? Uma despedida não, André. Aproveitar que o Duílio tá aqui na bancada e o assunto principal hoje também foi a parte da diretoria do Vitória. Queria perguntar ao Duílio se ele um dia sonha em ser presidente do Vitória. Não, isso aí, uma vez, em uma reunião nossa do movimento, eu lhe digo assim, não é que seja um desejo, um sonho, mas eu gostaria de participar da eleição, não digo ser presidente. Se tivesse a oportunidade, eu até tentaria, mas que eu teria vontade de ajudar meu clube, eu teria assim, de todas as maneiras, até porque isso aí eu não quero falar de mim, eu quero falar de meu clube, eu quero engrandecer meu clube, minha parte é meu trabalho, que eu fosse fazer. Agora, assim, é sempre bom, a gente se sente bem de fazer um papel, desempenhar uma função de um segmento que a gente gosta. E eu sou aficionado pelo esporte, herdei isso de meus tios, de meus pais, que sempre gostaram de futebol e tudo, então eu acho que isso é muito importante. E eu acho que não é só meus assim, sonho não, já entendeu? É nada. Acho que todo torcedor pensa assim, um dia eu quero ser presidente do meu clube para eu fazer um pouquinho mais. Valeu, com certeza, Duílio. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Eu queria fechar o programa aqui. Reinaldo, quer falar alguma coisa ainda? Quero, rapidinho. Tudo bem, Duílio, como um bom conhecedor de Vitória, o que é que você acha que Vitória hoje precisa fazer para crescer um pouquinho mais? Para ser lembrado, principalmente internacionalmente, coisa que não vem sendo há uns 2, 3 anos atrás. Olhe bem, para dar uma ideia assim, eu acho que nós precisamos de uma reestruturação administrativa, que você falou num ponto que eu também queria falar, mas como foi o tempo muito corrido assim, o desmando que anda o Vitória, que você vê jogador sai para fazer exame lá, cada um toma a sua atitude, cada jogador hoje no Vitória toma a atitude que quer, um vem falar isso, o outro vem falar isso, eu quero ser titular. Então, o que precisa o Vitória realmente é mudar essa base do Vitória, mudar essas cabeças pensantes para que eles procurem melhorar, porque não é possível hoje, com tanto conhecimento, tanta acessibilidade aos meios de comunicações, a você estudar, ter o conhecimento de projetar seu clube. Eu acho que isso é importante. É uma reestruturação muito grande, claro que não é isso de imediato, mas que a gente pode fazer a curta, médio e longo prazo, mas que dariam resultados importantíssimos. Ok, Duílio, valeu. Vamos lá, agora sim, estou me despedindo. Queria mandar um abraço aqui para o Luiz Seara Júnior, mandou uma mensagem para a gente. Ele foi o ganhador do último boné aqui, na nossa promoção de acesso ao placar. Ele colocou: grande André, vi a foto, está muito boa, valeu pelo brinde, um abraço para a galera do Resenha. Pois é, a foto dele está lá em nosso site, na aba Fotos. Queria mandar um abraço para o pessoal da Resenha Rubro-Negra, aqui da nossa bancada, claro, mas do Arena Rubro-Negra. Eu queria mandar também um abraço para a Resenha de Boleiros, um abraço para o pessoal da MB Distribuidora e Baterias Optima e Bosch, um abraço para Jorge Silveira, da Flash Pizzaria. Faltou o cifrão, tô esperando, viu?
Pois é. E também lembrando que, se você acertar o placar, os 3 primeiros que acertarem o placar do palpite do próximo jogo, dia 23, contra o Goiás, o primeiro que mandou a mensagem vai ganhar o ingresso para o jogo dia 30, no Barradão. E os outros dois ganharão bonés da MB Distribuidora. Um abraço para vocês, até mais. Ítalo, saúde. Reinaldo, fui. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.